Esse domingo, um domingo especial, nós celebramos a festa de Todos os Santos. Como você sabe, o dia mesmo é 1º de novembro, mas como foi aí um dia de semana, não tínhamos feriado, então vamos celebrar no domingo para todo mundo participar, não é? E é uma festa bonita, uma festa muito bonita, porque são pessoas como nós, são pessoas de todas as idades, de todos os estados sociais, né? Nós temos pessoas casadas, pessoas solteiras, temos crianças, temos adolescentes, temos pessoas de meia idade, pessoas idosas, padres, né, freiras, mas também leigos. É bonito lembrar essa multidão imensa de pessoas que viveram a vida cristã e hoje estão na eternidade junto de Deus. No culto dos santos, Fábio, nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto são nossos intercessores, nossos amigos, nossas amigas, viveram aqui como nós, enfrentaram as mesmas dificuldades, até piores do que nós, e agora estão junto de Deus, né, na paz, como diz o livro da sabedoria, e eles, naturalmente, são nossos amigos, nossas amigas, e intercedem por nós, não são mediadores. Mediador é só Jesus Cristo. Nossa Senhora e os santos são nossos intercessores. O segundo aspecto do culto aos santos é a gente ler a vida deles e procurar imitar os exemplos deles, nos animar. Santo Agostinho, ele quando celebrava a festa de Todos os Santos, ele dizia: o que esses homens e essas mulheres fizeram, por que eu não posso fazer também? Né? A gente tem de realmente pensar muito nisso. Agora, os textos da missa são muito bonitos, viu, Fábio e Ana Maria? Eu vou começar com a segunda leitura. Eu acho um texto tão lindo, mas tão lindo. Eu gosto muito da primeira carta de João. É uma carta carinhosa e João tem um palavreado que é muito mais fácil de entender, por exemplo, do que o de São Paulo. Porque João era um pescador, né? E tinha um modo de falar do povo, então falava como o pessoal falava naquela época. E a gente entende muito o que ele diz. Paulo, às vezes, é um pouquinho complicado, né? Porque era um teólogo, foi professor sempre fala um pouquinho mais, como é que é? Uma maneira um pouquinho mais elevada, né? Mas a carta de João, a primeira carta de João, principalmente porque as outras são pequeninhas, a segunda e a terceira, né? Muito pequenas. Mas esta realmente é uma carta muito bonita. E nós estamos, então, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Veja só esse texto, que é um texto tão bonito que fala realmente da nossa dignidade. E João diz assim: caríssimos, ele é muito afetuoso, né? Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Aqui é bom chamar a atenção. Esse texto já foi comentado algumas vezes, mas é bom a gente voltar a ele. O Deus, então, nos deu um presente. Mas não é um presente qualquer, não. É um grande presente. Quer dizer, é um presente muito precioso, muito grande. E qual é esse presente que o Pai nos deu? Sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Quer dizer, é um presentaço mesmo, né? Nós, afinal de contas, pessoas humanas, com as nossas dificuldades, fraquezas, pecados, mas Deus nos deu um presente, somos filhos e filhas de Deus. Quer dizer, Deus é nosso Pai. Naturalmente, isso foi alcançado por Jesus, que nos fez todos irmãos e irmãs. E ele vai dizer: olha, o pessoal não reconhece isso, que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Por quê? Ele diz: se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Então não sabe quem é Deus. Deus é Pai. Então, a gente ouve tantas coisas, às vezes, as pessoas falando sobre Deus, que nos deixam de queixo caído. Fala, meu Deus do céu, Deus é Pai. Aquela palavra da Bíblia, Abba, significa paizinho querido. Pai, meu paizinho querido seria a melhor tradução. Então, um pai que nos ama realmente, né? Mas não nos reconhece como filhos de Deus. Por quê? Porque o mundo não conhece Deus, não conhece quem é Deus. Deus é nosso Pai, né? Depois ele vai dizer, o São João aqui, né? Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Quer dizer, um dia
vai aparecer realmente que nós somos, todo mundo vai reconhecer, somos filhos e filhas de Deus, não é? Quando que vai ser isso, né? Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Jesus. Seremos semelhantes a Jesus, que é o Filho de Deus. Eu acho uma frase tão bonita, mas tão bonita, que Santo Agostinho diz. Ele fala assim: Jesus, sendo o Filho único de Deus, ele não quis ser sozinho Filho de Deus, ele quis arrumar muitos irmãos. Por isso que ele morreu por nós na cruz, nos fez todos seus irmãos, irmãs, filhos e filhas de Deus, não é? Então, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque veremos tal como ele é. Veja que trecho lindo, meu Deus do céu. Quando a gente vê um trecho desse, a gente se empolga. Quer dizer, eu posso ser desprezado por todo mundo, mas eu sou uma pessoa muito importante. Eu sou um filho de Deus. Eu me lembro na história de Luís XIV, é o Rei Sol, que diziam, né? Aquele luxo, aquelas vaidades todas. E ele tinha uma filha que era tão vaidosa como ele. E um dia ela foi colocar um vestido daqueles vestidões, né? Então tinha lá umas 3, 4 moças ajudando a colocar. E uma das moças, quando foi arrumar, com a agulha, espetou a carne da princesa, e ela ficou muito indignada. Ele disse: você sabe com o que você está lidando? Você está lidando com uma filha do rei da França. E aí a menina, que era muito religiosa, disse: e a senhora sabe com quem a senhora está lidando? A senhora está lidando com uma filha de Deus, que é muito mais que o rei da França. Então nós temos uma dignidade muito grande. Agora vem uma responsabilidade. Nós temos que viver como filhos e filhas de Deus. Então a nossa vida tem de corresponder a esse grande presente que Deus nos deu. Imagine se Deus dá um presente tão grande e a gente despreza esse presente. Nós temos de viver como filho e filha de Deus que nós somos. E aí então entra o trecho do Evangelho de Mateus, que são as bem-aventuranças. No Evangelho de Mateus nós temos o capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. E ele começa com as bem-aventuranças. É um caminho que Jesus nos dá para viver como filho e filha de Deus. O Papa, nosso Papa Francisco, escreveu um documento muito bonito sobre a santidade. É em latim, o nome é em latim, né? Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai. E ele disse: o caminho da santidade são as bem-aventuranças, e o capítulo 25 de Mateus, que é justamente do juízo final, seremos julgados pelo amor. Então ele coloca esses dois textos da Bíblia para nos mostrar o caminho da santidade. Não se assuste que a Ana Maria é barulhenta mesmo, viu? Mas tá bom. Então, aqui nós temos o Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, nós temos aí Jesus, então, sobe o monte, em volta dele ficam os discípulos, a multidão mais longe, e Jesus vai falar naturalmente para os discípulos que estão perto, porque naquele tempo não tinha alto-falante, não tinha nada. Então, não vão pensar que Jesus arrumava uma voz, um trovão, que ia pegar todo mundo. Não, falava para que eles estavam perto, né? Para os discípulos que estavam ali. E Jesus vai dizer: bem-aventurados, bem-aventurados, felizes. Quem de nós não quer ser feliz? Meu Deus do céu, todos nós queremos ser felizes, está dentro de nós. Agora, quem é que é feliz? E Jesus vai dizer: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é isto? É quem sabe dar valor devido às coisas. O dinheiro é importante? É, mas não é o mais importante. É um meio para a gente ser feliz e fazer os outros felizes. Então, o que é aquele que é rico em espírito? Aquele que faz o dinheiro tudo na vida, que faz os bens materiais tudo na vida. Vive acumulando, 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 não sabe para quê, né? Para deixar briga depois, quando morrer. Então, a gente dá o valor devido às coisas. Dinheiro tem importância? Tem, mas é um meio, né? Tem coisas mais importantes na nossa vida. Bem-aventurados os pobres em espírito.
porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, então, uma pessoa assim, ela sabe acolher Deus. Uma pessoa que vive diferente, não tem lugar para Deus na vida dele, né? Eu lembro de uma paróquia que foi visitar na Itália, e o padre, ele chegou lá, o povo era muito pobre, muito pobre. E o padre descobriu que uma das espécies de videira que havia lá era muito, muito boa. Só vinha em outra parte da Europa. E ele incentivou, ele deu um dinheiro muito grande, as pessoas ficaram ricas. E quando eu fui lá, o pessoal estava em situação boa, né? Aí o padre falou, quando eles eram pobres, vinham tudo na igreja. Agora que foram ricos, não vêm mais na igreja, né? Quer dizer, a riqueza ofuscou. Aí de pobres de espírito, em espírito, que não eram pobres de espírito. Porque tem pobre que tem mentalidade de rico. E tem rico que tem mentalidade de pobre. Quer dizer, sabe dar o valor devido. Mas lá, o que aconteceu, né? Quando coloca o bem material como tudo, não tem lugar mais para Deus na vida dele. Então, primeiro lugar. Depois, Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, a gente vê as pessoas sofrendo. Você não fica insensível. Você procura fazer como Deus faz. A gente consola, a gente ajuda os outros a sair de situações aqui de sofrimento. Depois, bem-aventurados os mansos. Quer dizer, aqueles que não usam da violência para resolver os problemas. Nós estamos num mundo muito violento. As pessoas são muito violentas, se agridem por causa de política, por causa de uma porção de coisa. Por quê? De futebol, né? Não, a gente tem de saber resolver os problemas nossos com diálogo. Depois, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é isto aqui? Pessoas que olhem para os outros com simplicidade, sem segundas intenções, sem malícia, né? Sem fazer do outro uma coisa. Depois, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que entram estão numa família, por exemplo, que há brigas, procuram acalmar a coisa, fazer as pessoas se entenderem. É filho de Deus. Depois, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. A gente, às vezes, procura viver bem a vida, né? A gente procura ser honesto e, às vezes, tem realmente essas perseguições. Depois, bem-aventurados quando vos injuriarem e vos perseguirem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Quer dizer, a gente, às vezes, enfrenta esses problemas. Quantos irmãos nossos morreram aí ainda nesse século por causa da fé. Esses são bem-aventurados, são felizes realmente. Então é um caminho muito bonito esse que Jesus nos dá. Não é viver diferente, mas a gente dá um valor de vida a todas as coisas. E aí saber olhar o outro, saber resolver os problemas, a gente ter compaixão, essa misericórdia, que coisa bonita, né? Coração bom. Isso é realmente o caminho de Deus, promover a paz. Então, veja, é o caminho de Jesus. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, vocês mulheres. Nós temos que viver como filho de Deus e filha de Deus. E aí está o caminho. A gente saber realmente viver à luz de Jesus Cristo. Agora, quando a gente vive isso, o que acontece conosco? Então, a primeira leitura, que é tirada do livro do Apocalipse, o capítulo 7, versículos 2 a 4 e de 9 a 14. Quer dizer, João tem uma visão do céu. Tem uma visão do céu. E o que ele vê lá no céu, né? Ele diz, né? Primeiramente, aqueles que estavam no céu. Havia 144 mil de todas as tribos de Israel. Quer dizer, há judeus, né? São marcados pelo anjo, quer dizer, tem a marca de Deus, são filhos e filhas de Deus realmente, né? E depois a imensa multidão de todas as nações, e todos vestidos de roupa branca, né? O que significa essa roupa branca? Pessoas que viveram o batismo,
que viveram como filhos e filhas de Deus. Então, uma multidão enorme, né, de judeus e de não-judeus. Portanto, né, quantas pessoas de todas as nações, de todas as línguas, como diz, né, todas as tribos, todos os povos, que ninguém podia ver. E aí ele vê aquela liturgia que há no céu, quer dizer, aquela multidão que clamava em voz forte: a salvação pertence a nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quer dizer, é o reconhecimento. Aí então, realmente Deus tem que ser louvado, né? Porque Deus é tudo para nós. E no louvor de Deus nós encontramos realmente a alegria de estar com Deus. Esse livro do Apocalipse, muita gente interpreta como um livro assim, cheio de ameaças. Não, é um livro cheio de cânticos. Isso é uma coisa interessante. Cheio de cânticos, e cânticos belíssimos, né? Nós que somos padres, o Fábio também faz a liturgia diária, a gente encontra alguns trechos do Apocalipse, aqueles hinos, né? Principalmente no ofício da tarde, chama de véspera, né? Aparece muitas vezes esses cânticos do Apocalipse, são lindos. E depois, né, diz aqui que havia os anciãos, quer dizer, aí são os santos, né? E os 4 seres vivos, quer dizer, todos os anjos, arcanjos e tudo mais, né? Aquela multidão que entronam diante do trono de Deus, cantava. E olha que bonito esse cântico aqui, veja só. Ou como é que eles cantavam? Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. É bonito, né? Esses cânticos assim, reconhecendo realmente a beleza de Deus, né? Deus é tudo para nós, é nosso Pai, é nosso irmão em Jesus Cristo, é o Espírito que está dentro de nós. E aí, o São João, nessa visão, ele foi, assim, vamos dizer, provocado por um dos anciãos, né? O ancião pergunta para ele: quem são esses que estão vestidos com roupas brancas? Quem são esses daí? E aí, então, ele diz: eu não sei, o senhor que deve saber, né? Eu estou aqui, estou vendo, não estou por dentro, né? E aí, então, ele responde: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Os que vieram da grande tribulação. Realmente, a vida, às vezes, é uma tribulação, né? E alguns, uma grande tribulação. Os que morreram por causa de Jesus Cristo, por causa da fé. Então, nós temos realmente uma visão muito bonita dos santos. Quem são os santos? Os filhos e filhas de Deus que viveram como filhos e filhas de Deus nesse mundo. E aí, como é que eles viveram? Eles souberam viver à luz de Jesus Cristo. Souberam dar valor às coisas, foram bons, misericordiosos, não foram pessoas violentas, foram pessoas que promoveram a paz, que tiveram um olhar bonito sobre os outros, coração grande. Esses são os santos. Não fizeram nada de extraordinário, um ou outro sim, mas a maior parte viveu a vida como nós vivemos. Mas viveram bem. E agora? Estão junto de Deus, numa felicidade que a gente não pode imaginar. E são nossos intercessores, rezam para nós, para que nós também saibamos viver como eles viveram. E elas viveram também. O Salmo 24, eu acho um dos salmos mais bonitos que nós temos. É um salmo muito parecido com o 95, 94. Você imagine, Ana Maria, o Fábio, você que tá ouvindo aí, ou me vendo, né? Se imagine, vai entrando uma procissão no templo, carregando a arca da aliança, né? E aí então, o salmista vai dizer assim: ao Senhor, quem é o Senhor? Quem é Deus?
Ao Senhor pertence a terra e o que ela contém, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, sobre as águas se mantém inabalável. Então, nós estamos diante de Deus, não é qualquer pessoa. Eu lembro uma coisa muito bonita que eu uma vez estudei de um escritor, de um filósofo, que ele dizia o seguinte: Deus é fascinante. Deus é fascinante, mas Deus também, ele usa a palavra tremendo, quer dizer, tremendo, quer dizer, a gente quando chega de Deus, mas Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão santo, e eu quem sou? Então, aquela multidão que vai chegando, e vamos dizer, a pessoa que está levando a procissão para frente, vai dizer, mas nós estamos diante de quem? Afinal de contas, não é? Ele vai dizer, ele é o Criador do céu e da terra, todo-poderoso, tudo mais, não é? E aí, põe a questão, nós estamos subindo ao templo. Quem é que subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Deus é tão grande. Quem é que pode subir até a montanha do Senhor? Ele vai dizer, quem tem mãos puras e inocente coração, que não dirige sua mente para o crime. Quer dizer, a pessoa que vive bem. Esse pode subir a montanha do Senhor. Aqui você tirando lá o templo de Jerusalém, coloca Jesus Cristo, coloca Deus. Quem é que pode chegar até Deus, que é tão grande? Aquele que vive bem. Veja que salmo bonito, né? E aí ele vai dizer, sobre este, dessa é a bênção do Senhor, é a recompensa de seu Deus e Salvador. E assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É muito bonita essa parte do Salmo. Depois, não está aqui, é uma parte só, aí ele vai dizer, não é? Falando para o templo, levantai vossos frontões, ó portas, para que entre o Rei da Glória, né? Então, a arca vai entrar. Então, que se alarguem as portas para Deus entrar. E na nossa vida aconteça a mesma coisa, né? Que nossos corações se abram para que Deus entre. Mas para isso a gente precisa viver como filho e filha de Deus, não é? Para depois, realmente, com Deus, nós sermos muito felizes. É a liturgia de amanhã. É muito bonita essa liturgia. Como estão vendo os textos, eles se encaixam e dizem muita coisa. Então, para aqueles que vão explicar a liturgia de amanhã, eu proponho o seguinte: comece com a segunda leitura, a primeira carta de João, né, o grande presente que Deus nos deu, como viver como filho de Deus e filha de Deus, as bem-aventuranças e o que nos espera, realmente a glória junto de Deus, vivendo para sempre muito felizes com Ele. Tá bem? Você tá bem, Dom Luiz. Tá muito é o esquema. Bem. É o esquema. Muito bem. Eu lembrei daquele canto, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? É quem tem as mãos limpas, o coração puro e sabe amar. É esse salmo, né? O salmo aí, 24, 23, né? Muito bonito. Você fez bem de lembrar, porque nós cantamos e a gente não lembra que é um salmo. É verdade. Eu cantava, mas não lembrava que era, porque eu gosto de cantar. É bonito. Senhor, quem entrará no santuário. É bonito. Né? É bonito mesmo. É bonito esse canto. Dom Luizinho, a respeito do Santos, o senhor estava falando no começo, né? Dizendo que eles são nossos amigos, intercedem por nós, estão no céu. E eu estava pensando, a história dos santos, como assim? Mas por que eles intercedem por nós? Eles estão no céu, já por que eles intercedem? Me veio uma situação assim, quando a gente descobre, por exemplo, que a gente vai fazer uma comida, a gente faz uma comida, olha como ficou gostoso, o que a gente faz? A gente gosta de chamar os nossos amigos e falar, olha como que isso é gostoso, né? Você vai no cinema, assiste um filme e você fala para os teus amigos, olha, assistir aquele filme é muito legal, vai assistir que é legal. Olha, eu fui passear num lugar lá, é muito bonito, vale a pena, vai lá para você ver também, porque é muito legal. Então a gente gosta de falar as coisas boas para as pessoas que a gente gosta. Exato. Você imagina só, os santos que estão naquela alegria eterna do lado de Deus. Eles querem que todo mundo vá para lá também, né, Dom Luizinho? Vem para cá que aqui é bom, então. É que justamente o critério mais
maior da santidade é o amor a Sim. Deus e o amor ao próximo. Sim. Então, quando a gente quer bem dos outros, aquilo que a gente quer para nós, que está acontecendo de bom, né, a gente vai querer que os outros também tenham a mesma coisa. Bom pensamento esse que você teve, eu acho que é bonita essa colocação, sim. E eles estão realmente pedindo muito a Deus que nos ajude a chegar lá. E vamos colaborar, né? Vamos colaborar. É sempre bom colaborar com a graça, né? Tem aquele ditado que diz, a graça de Deus é grande, mas é bom a gente colaborar com essa graça para que a gente possa recebê-la também. Dom Luizinho, infelizmente nós temos que terminar a participação do senhor aqui, porque falar de santo já é uma coisa que eu adoro. De todos os santos ainda, na liturgia com Dom Luizinho, dá para ficar o dia inteiro, dá para ficar a semana inteira. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. Aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém.